Tivemos aí um pequeno contratempo aí, rápido, com a conexão aqui. Ele ficou com a tela lá demorando para conectar. Mas agora oficialmente ao vivo. Mais britânico do que eu, só o Fábio já mandou solicitação aqui, vou já aceitar. Agradecimentos aí, oficialmente. Tô bem, graças a Deus. Seja bem-vindo. Eu peço até desculpas aí pelo breve atrasinho. Eu liberei oficialmente às 13 horas, mas demorou para se conectar, então eu pedi para a gente reiniciar lá a conexão e agora acho que vai dar certo. Tranquilo. Fábio, Nós temos no Brasil essa dificuldade aí, às vezes a banda da internet não nos ajuda. Impressionante. Agora que ela está sendo realmente demandada, por conta desse cenário de isolamento, a gente está vendo o que realmente ela vai entregar, não, Fábio? É verdade. Fábio, só vou esperar um pouquinho, pedir a gente esperar um minutinho ou dois para o pessoal possa entrar, porque foi falha minha aqui, eu trazia uns minutinhos. E vamos dar um tempinho para o pessoal aí entrar, ó, bastante gente já entrando. Hoje você está em Boituva ou está em São Paulo? Eu estou em Sorocaba. Sorocaba. Nem A nem B. Tá. Nem A nem B. Você está em Curitiba? Estou em Curitiba. E como é que tá o friozinho aí, Fábio? Olha, a gente está com um inverno maravilhoso, daqueles de cinema, porque tá frio, mas sol todos os dias. Nos últimos 2 meses não parece Curitiba. Tivemos 4 dias de chuva em 2 meses. Então, Uau! Então a gente faz assim de manhã 8, 9 graus, mas aquele sol no horizonte bonito. Entendi. A gente vivenciou isso domingo agora. A gente teve um sol lindo, mas friozinho. Um friozinho, um ventinho gelado, mas um sol maravilhoso, Deus compensando na outra ponta. É isso aí. Fábio, antes até de te apresentar oficialmente, eu vou só agradecer a participação aí de todos, né, que estão com interesse, envolvidos e participando efetivamente da nossa Maratona Imóvel Mais da Forte, que é uma proposta nova para a Guerini Planejamentos, mas que diz respeito a oferecer dentro do possível, com o máximo de carinho, uma semana de muito conteúdo para quem tem interesse em entender um pouco mais sobre o mercado imobiliário, investimento em imóvel, reconhecendo o imóvel como uma grande alternativa, não, Fábio? Historicamente consagrada para receber o nosso investimento, para multiplicar o nosso patrimônio. Então, antes até de apresentar o Fábio, queria agradecer de coração pelo interesse, pelo envolvimento e pela participação efetiva de todos que nos acompanham aqui e na semana, na Maratona Imóvel Mais da Forte. De coração, meu muito obrigado. E apresentando agora, de maneira sucinta, o Fábio, mais superlativa, o Fábio Araújo, esse convidado mais do que especial que estreia hoje a nossa primeira live da agenda oficial da Maratona Imóvel Mais da Forte, Fábio, por generosidade, principalmente dos participantes, mas também pela credibilidade da Guerini, um pouco do nosso networking, a gente conseguiu montar um time aí de craques, uma verdadeira seleção aí para trocar, para bater um papo com a gente nesse contexto e embaixo dessas pautas que eu anunciei. Mercado imobiliário, investimento no imóvel e, naturalmente, a gente entendendo um pouco esse cenário adverso que a gente enfrenta aí relacionado à pandemia do coronavírus. Mas o Fábio, para quem não conhece, está chegando agora. O Fábio Araújo é sócio-diretor, sócio-fundador de uma empresa chamada Brain, uma empresa de inteligência estratégica, que já emprestando números do Instagram oficial de vocês, Fábio, já conduziu, para vocês terem uma ideia, aproximadamente 4.800 estudos imobiliários em 600 cidades, nada mais, nada menos que 600 cidades em 25 estados desse nosso querido Brasil.
Então, com muita tranquilidade e confiança, eu anuncio o Fábio como sócio, provavelmente, de uma das maiores, se não a maior empresa de inteligência estratégica do Brasil. Então, Fábio, antes de mais nada, eu queria agradecer de coração pela sua generosidade, pela sua predisposição de participar da Maratona Imóvel Moeda Forte. E para te passar a palavra oficialmente, Fábio, eu vou fazer uso de um expediente, porque assim, essa é a primeira live da agenda oficial dos especialistas. E a gente vai ter muita gente de peso, de novo, muito por generosidade dos participantes que aceitaram o convite, mas também por força aí da credibilidade da Guerini e do nosso networking. Mas a gente vai ter o seu sócio não, o seu xará, Fábio Vares, já gente boníssima. Gente boníssima. É parceirão nosso também. Um craque do mercado imobiliário, 10, 11 anos aí, diretor de Alphaville. A gente vai ter hoje à noite uma live imperdível, às 15 para as 9 da noite, com o Paulo Guerini, que acabou de entrar aqui. Paulo, seja muito bem-vindo. Um prazer tê-lo aqui conosco. Ele que tem uma trajetória fabulosa do ponto de vista de empreendedorismo e tal, então vai passar muita coisa. Temos ex-diretores de novos negócios de MRV, de Cirela, o próprio Fábio, tem o ex-secretário de Planejamento de Sorocaba, fazendo uma participação especial. Então, um timaço de craque. Paulo, oi, bem-vindo, meu querido. Mas Fábio, já me delongando demais na introdução, eu quero te passar a palavra citando um querido e saudoso professor, e eu sei que você também tem uma veia, né, professoral, acadêmica, que eu vou explorar, mas eu preciso citar um querido e saudoso professor chamado professor Kleber Aquino, que era foi um professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, e que também se aposentou na USP depois de 30 anos de docência. Eu tenho um carinho muito grande, ele participou de uma etapa muito rica da minha vida, nos tornamos amigos, da Pensilvânia, da Wharton School, que você bem sabe aí que é uma das melhores, se não a melhor escola de negócios do mundo. Então era um cearense arretado, que veio para São Paulo, sobreviveu ao Joelma. Lembra do Joelma? Sobreviveu? O incêndio do Joelma? Ele era um sobrevivente do Joelma. Ele caiu, segundo ele, no colo de um bombeiro e foi salvo por esse motivo. Então, ele era um dos poucos ali sobreviventes do Joelma, uma figura extraordinária. E que ele dizia o seguinte, Fábio, agora passando a bola para você, abre aspas. Todo ser humano é uma fonte inesgotável de ensinamento, de aprendizado, dada a sua biografia. Fecha aspas. Como eu concordo em número, gênero e grau com essa frase do professor Kleber, eu passo a bola para você oficialmente, Fábio, pedindo gentilmente que você fale com a liberdade total, com o nível de detalhe que você quiser, sobre a sua trajetória pessoal e profissional, de repente até culminar com a criação de uma empresa de inteligência estratégica, como eu anunciei previamente, provavelmente uma das maiores, se não a maior, do Brasil. Então, por favor, Fábio, a palavra está contigo. Diego, muito obrigado. Obrigado pelas palavras. A Guerini é uma empresa que nós conhecemos há muito tempo e o meu sócio, que é fundador da Brain também, o Marcos Catalhã, acaba tendo até, como ele vai mais para São Paulo, interior de São Paulo do que eu, acaba tendo proximidade com o Paulinho aí, maior do que a minha, mas nós temos aí 18 anos de empresa e é provável que a Guerini seja uma das 5 empresas que o Marcos, que está mais tempo ainda do que eu nesse mercado, mais admira, né? Pela história que ela tem desde a criação, é uma história muito rica e que vale a pena o tempo inteiro ser contada, não é o nosso foco aqui hoje, mas para nós é um prazer muito grande estar com uma empresa que a gente costuma brincar na Brain, Diego, que nós somos prestadores de serviço, então nós temos que trabalhar para todo mundo. Mas tem empresas que a gente fica feliz de trabalhar. E a Guerini é uma das empresas que a gente fica feliz de trabalhar, porque são pessoas de bem, né? E isso faz toda a diferença. Eu sou economista de formação,
tenho aí 41 anos, sou casado aqui em Curitiba, curitiboca, como a gente brinca, que é o tipo da pessoa que tem orgulho de ter nascido em Curitiba, dizer que Curitiba é a melhor cidade do mundo. Nós somos aquele. Eu viajo muito, conheço mais ou menos 200 cidades no Brasil e umas 180 cidades fora do Brasil. E é interessante que depois que a gente começa a trabalhar no mercado imobiliário, a gente começa a ver as cidades de uma outra maneira. Mesmo quando a gente vai exclusivamente a passeio. A gente vai a passeio, lá tá com o filho, etc. Mas você começa a perceber como é que essas cidades aqui, como é que é o mercado imobiliário daqui, como é que as pessoas vivem, como é que elas andam, como é que elas moram. Mas quando eu comecei a faculdade em 97, há muito tempo atrás, eu não imaginava trabalhar com o mercado imobiliário, não imaginava ser consultor. Eu entrei na faculdade de economia para ser professor universitário, pesquisador, com o objetivo de ajudar o Brasil a melhorar. Na época, era recém Plano Real feito ainda, fazia 2 anos de Plano Real, e a gente acreditava que os economistas pudessem ajudar o mundo e ajudar o país. E eu entrei dentro dessa perspectiva, formei-me em economia, eu fui o primeiro colocado no estado do Paraná, na época existia provão, e isso me levou ao convite da mesma universidade católica que eu me formei a me convidar recém-formado para ser professor. Então, eu comecei a dar aula com 22 anos, aula de economia para cursos de administração, contabilidade e economia na Faculdade Católica de Administração e Economia do Paraná. E nessa faculdade eu comecei a trabalhar inicialmente com indicadores de desenvolvimento econômico, indicadores de desenvolvimento sustentável, eu fiz um mestrado nessa área, fiz uma pós-graduação nessa área, e aí eu conheci o Marcos Catalian, que é meu sócio, e ele tinha recém-fundado a Brain, junto com outros 2 colegas meus, também da mesma universidade, que nasceu dentro da própria universidade. Então, a Brain nasceu a partir de uma iniciativa que essa empresa tinha, que a universidade tinha tido de aproximar o mundo acadêmico do mundo empresarial, e aí ela acabou descontinuando, mas a Brain tem a sua origem em justamente fazer inteligência corporativa, que hoje virou inteligência estratégica, aproximando o que é de mais moderno no pensamento teórico do desenvolvimento imobiliário, do desenvolvimento educacional, do agronegócio, que são outros setores que nós trabalhamos, com o que de mais prático na vida do dia a dia das empresas. Então, uma das missões da Brain é tentar unir teoria à prática, permanentemente na maneira de pensar e nas respostas que nós trazemos aos nossos clientes. Com isso, nós passamos, nos últimos, como você falou, nos últimos 5 anos, provavelmente, não sei se nós tornamos a maior, porque não existe como medir o faturamento, mas é como nós nos anunciamos, como a empresa mais representativa do setor de inteligência de mercado imobiliário do Brasil. Isso é indiscutível. Nós trabalhamos para mais de 40 entidades de classe patronal em todo o Brasil. Os dados oficiais do mercado residencial brasileiro somos nós que produzimos. Os dados oficiais do mercado de loteamentos do estado de São Paulo somos nós que produzimos. Os dados oficiais do mercado de loteamentos do Brasil somos nós que produzimos. E fazemos isso para dezenas de entidades. Então, se somos a maior, eu não sei. Mas como lá na Brain nós consideramos que é mais importante ser melhor, isso a gente fala, nós somos a mais representativa, né? Então, com isso dito, acho que estamos aí para falar um pouquinho do mercado imobiliário e ajudar os clientes, parceiros e amigos da Green a entender um pouco mais de como que é o nosso ambiente mercadológico hoje e como que vai ser o futuro do pós-corona. Maravilha. Fábio, muito obrigado aí pela confirmação, dito em primeira pessoa aí, citando esse número de 40 entidades patronais, reforça a importância, a relevância da empresa Brain, né, que nasceu aí no seio acadêmico. Parabéns pela ousadia. Eu sou um grande entusiasta da aproximação da academia com o mercado de uma maneira geral. Questionei isso quando fiz as matérias de pós-graduação na Unicamp e o pessoal estava muito preocupado. Falava, mas Diego, você não quer ser professor, você não tem aspiração acadêmica, o que você está fazendo aqui? E eu falava, pessoal, eu acredito muito, tal qual os Estados Unidos, não precisamos inventar a roda. É isso aí, você falou de Wharton, enfim, né? Essa mesma universidade, inclusive, que eu dava aula à faculdade, teve durante 4 ou 5 anos
um convênio com a Wharton University e ela recebia, porque na Wharton o aluno faz em paralelo 2 MBAs. Um deles resumindo, é em gestão típica e outro é em gestão internacional. E para os alunos que fazem gestão internacional, eles passam 2 meses em outro país. E o Brasil, na época, a gente estava, época de boom, né? Nós éramos um dos 5 países mais procurados pelos alunos de Wharton para o módulo internacional. E esse módulo internacional era conveniado durante o período lá com a FAI Business School, que era a Faculdade Católica que eu comentei de Curitiba. Eu mesmo recebi durante 3 anos alunos de Wharton na minha casa, né? Porque eles ficavam em casas de professores e tal. Então, durante mesmo 3 anos, eu acabei recebendo alunos. Então, é isso. Tem que trazer junto a academia e empresa para fazer a gente ser mais produtivo e todo mundo ganhar mais, né? Enfim. Fantástico. Tenho orgulho aí de ter aproximado algumas empresas importantes do nosso segmento, com a Unicamp, por exemplo, que é a minha alma universidade de formação. Então, assim, fico muito feliz aí de encontrar um parceiro em Curitiba. Aliás, eu vou pedir licença para me considerar Curitibó. Fábio, sempre que eu vou para o sul, eu passo, eu paro, a gente curte, gosto muito, frequento o Barolo, adoro Curitiba. Como é que é o nome? É o Jonas? É Jonas o nome do dono? Eu tive com o Jonas recentemente. Isso, eu já fiz vários estudos em que ele é sócio dos empreendimentos. O mercado imobiliário está no sangue dele também. Pessoa boníssima. Nossa, de uma generosidade, recebeu a gente, conversou, como eu comentei, 2 horas na última vez que eu tive no Barolo, contou toda a história dele, fantástico. Mas, Fábio, o pessoal acha que é desvio de função. Eu pedi que, humildemente, o pessoal fale da sua trajetória pessoal e profissional. E é claro que não quando a sua trajetória, por exemplo, específica, a sua biografia está toda ligada com o mercado imobiliário, com inteligência estratégica, enfim, com trazer e contribuir efetivamente para o mercado, aproximando a academia com as empresas do setor. E mais do que isso, até representando 40 entidades patronais. Mas desembocando finalmente, Fábio, no nosso bojo, aí, nas nossas pautas pertinentes à Maratona Imóvel Moeda Forte, eu queria te fazer uma pergunta, só fazendo um breve gancho, espero não ser muito delongado, mas eu acho oportuno, relacionado ao período pré-pandemia. Tá? Eu tenho acompanhado, principalmente no início desse cenário adverso, o Paulo Guedes, nosso ministro da Economia, ele vinha com frequência a público fazer pronunciamentos, enfim, comunicar as ações do governo, e em todas as ocasiões eu percebi que ele tinha uma estratégia recorrente que eu acho oportuna, eu vou replicar aqui com as minhas palavras, de posição pré-pandemia. E como é uma análise factual, a gente pode trazer alguns dados aqui, enriquecer a análise para depois eu passar a bola para você. Vamos lá. Se a gente olhar o mundo, você que tem uma formação de economista, sincronizada. Ou, como a felicíssima metáfora do Paulo Guedes, era um avião com o bico para baixo, descendo. A gente viu um crescimento da economia mundial em 2019 num ritmo tão lento como a gente não via desde 2008, na última grande crise financeira do subprime americano, da quebradeira dos bancos, a começar pelo Lehman Brothers. Isso é um fato. Em contrapartida, o Brasil, em mesmo período, vinha enfrentando uma ascensão de crescimento. Então, para trazer números aqui para os nossos participantes, que são 60, mas eu não vou trazer número nenhum, Fábio, ainda mais agora que o Paulinho entrou, se o pessoal não clicar no coraçãozinho aí. Isso e me disseram aí, disseram que isso é forte para o Instagram, então eu quero o coração aí antes de trazer número para vocês. Tratem de clicar no coraçãozinho aí, senão a gente não continua. Mas brincadeiras à parte, Fábio, no primeiro trimestre do ano passado, primeiro trimestre da gestão Bolsonaro, o Brasil vindo ali de um período dividido, um cenário bastante conturbado, ano eleitoral, o Brasil estava sinalizando um crescimento de 1,4 no primeiro trimestre. Aí, por conta do colapso argentino e da tragédia de Brumadinho,
Isso foi ceifado pela metade e a gente cresceu 0,7. No segundo trimestre, 0,9. No terceiro, 1,1. Mas especialmente esse que eu quero trazer ênfase, no primeiro trimestre de 2020, a gente virou o ano já com uma projeção de crescimento de 2,4, que vinha sendo revisitada diariamente, quase a maior. Né? Então, o secretário da Receita vinha sinalizando uma arrecadação 20% acima da projeção inicial. Portanto, o Brasil, ao invés de 2,4, estava sinalizando para um crescimento de 3% ao ano. E aí eu não lembro do Paulo ter citado isso, Paulo Guedes, mas eu coloco esse ingrediente extra. Então, o Brasil, de fato, era um avião com o bico para cima, a economia mundial um avião com o bico para baixo, mas a gente ainda tinha um combustível que podia ser colocado nesse avião, que era um combustível muito mais do que comum, era um aditivo, relacionado às 3 reformas que já estavam politicamente orquestradas para ingressar para apreciação do Congresso. Estou falando da reforma administrativa, do Pacto Federativo e da reforma tributária. Então a gente tinha tudo para pegar esse avião com o bico para cima, jogar um combustível aditivado e o negócio decolar. Eu estou dando ênfase na visão macroeconômica, mas finalmente eu formulo a pergunta para você, Fábio. Como é que você, ou a Brain de uma maneira geral, que tem uma relação muito estreita com informação, com base de dados, com uma perspectiva analítica do mercado, estavam enxergando esse período imediatamente pré-coronavírus, do ponto de vista de Brasil e principalmente no mercado imobiliário, que eu não falei nada? Bom, em relação ao Brasil, nós achávamos que as projeções estavam otimistas demais. A gente achava que o Brasil realmente estava com o bico para cima, inequivocadamente. A gente estava no momento de crescendo, mas a gente acha que ia ser o ano inteiro quase para aprovar as reformas. Elas nem todas estavam efetivamente no Congresso ainda, mas achava que nós íamos crescer e ia ser melhor que o ano passado. Mas o mercado imobiliário, que 2019 teve os melhores resultados em 5 anos, a tendência era ser o recorde. Possivelmente, em 2020, nós teríamos o recorde do mercado imobiliário fora do Minha Casa Minha Vida, porque o Minha Casa Minha Vida ele também cresceria em relação ao passado, mas nós temos uma limitação de recursos, então não daria para bater o recorde que nós tivemos lá em 2012, 2013, onde só do Minha Casa Minha Vida foram mais de 500 mil unidades. Mas do mercado, a partir do Minha Casa Minha Vida, que é todo o mercado de classe média baixa, classe média e classe alta, seria recorde, inequivocadamente. Nós fizemos na Brain Webinar em meados de fevereiro, onde nós claramente apontávamos que ano passado tinha sido o melhor em 5 anos e esse ano nós cresceríamos, na pior das hipóteses, 15% no mercado imobiliário. Na pior das hipóteses. Nossa previsão, a nossa previsão mais básica previa ao redor de 20% a 25% de crescimento do mercado imobiliário em relação a 2019, que, repito, tinha sido o melhor momento do mercado dos últimos 5 anos. Né? Então, as nossas perspectivas para o mercado é que justamente o nosso segmento é o que estaria puxando o Brasil. Porque a indústria, de maneira geral, ainda tinha muita capacidade ociosa. E o novo investimento pressupõe, primeiro, a ocupação da capacidade ociosa para daí fazer novas inversões de capital. Enquanto o mercado imobiliário, nós estávamos num menor patamar de estoque dos últimos 8 anos. Claro, isso pode mudar dentro de uma cidade ou da outra, porque nós estamos falando de Brasil e pode ter uma cidade que tenha tido excesso de oferta. Mas no total do Brasil e nas principais regiões metropolitanas, o indicador que nós fazemos para a CBIC são 140 cidades, não estou falando de 15 cidades, estou falando de 140 cidades, em 22 estados, que é o indicador da CBIC. Ele estava no menor patamar de estoque. Em 11,8 meses, ou seja, em um ano arredondando, se ninguém lançasse nada, não teria mais imóvel novo à venda. No ápice da crise, eram necessários 2 anos e meio para vender todo o estoque. 2 anos e meio. Agora, 1 ano. Ou seja, não temos excesso de estoque. Estava faltando muito produto em muita cidade. E se, Diego, nós considerarmos que metade deste estoque era pronto, nós só tínhamos no Brasil 6 meses na prática de imóvel zero.
Ou seja, nós estávamos num momento de escassez de oferta. Era impossível não aumentarmos. E uma outra coisa, a menor taxa de juros da história, né, Diogo? Agora a menor já é a mais nova, que é 3. Mas nós tínhamos 3,75 há 2 meses atrás. Sem coronavírus, nós estávamos com a menor taxa da história. Uma avalanche de dinheiro entrando no mercado imobiliário. A Greenline, que é muito forte, tem especial em loteamento, sabe que esse segmento estava com ainda um volume ainda maior de dinheiro via fundos imobiliários entrando no mercado. Então, a nossa posição era de que seria o melhor ano da história do mercado imobiliário fora do Minha Casa Minha Vida. Então, ela não seria o maior para todos os segmentos, mas nos segmentos de médio e alto padrão, possivelmente seria o maior. Uau! Por isso que é legal conversar com um especialista do mercado que tem as informações aí na ponta da língua, que fala em nome de entidades patronais, que faz as pesquisas para essas entidades patronais, porque eu, particularmente, não tinha a menor perspectiva, não tinha a menor noção desses números, de 20% a 25% ou 15% do pior cenário de crescimento do mercado imobiliário. Eu me afiançava na perspectiva mais macroeconômica do Paulo Guedes, porque, e aí você até colocou que estava otimista demais, mas eu não tinha noção dessa perspectiva, porque a gente sabe, historicamente, que o mercado imobiliário reverbera e amplifica o efeito macroeconômico. Mas você saltar de uma previsão de crédito de 3% para 15%, isso tem muito insumo, Fábio, para a gente realmente entender uma linha de raciocínio que eu quero traçar contigo, aproveitando toda essa bagagem, todos esses números que você tem na ponta da língua, por força da tua atuação de prestador de serviço, com relevância nesse mercado aí de inteligência estratégica. Mas é uma tese, é a seguinte, porque assim, Fábio, eu tenho que anunciar, eu não sou negacionista. Então, assim, eu não vou negar em nenhum momento o cenário adverso que a gente está vivendo relacionado ao coronavírus. Seria uma rasura, uma infâmia da minha parte negar o impacto do coronavírus em todos os segmentos. Que aí fique claro que são todos os segmentos, com exceção de pouquíssimos, talvez tivesse aderência a esse cenário de combate, de enfrentamento ao coronavírus, que talvez cresçam, né? Mas, em geral, isso é universal, global, vale para todos os países, para todos os segmentos. Não é Brasil. Não é Brasil. Então, assim, eu nem me apego muito, Fábio, às questões óbvias, né? Quando a gente vai analisar o mercado imobiliário, sendo um ativo de alto valor agregado, relacionado a uma compra planejada, que implica comprometimento de renda, que está invariavelmente associado com expectativa futura, é óbvio que a gente vai ter uma queda de vendas. Óbvio. Mas assim, eu poderia emprestar, mas não é o meu objetivo, emprestar o cenário da Guerini, porque ele é um contrassenso, um contraponto aos números, por exemplo, que a Abrainc traz, né? Os principais órgãos aí, o Secov, do ponto de vista de redução da venda, do volume de vendas, a Guerini poderia ser um contraponto para a gente explorar. Mas mais do que isso, mais do que explorar um contraponto específico de universo particular, eu queria colher de você, e você já começou muito bem trazendo esses números, que eu, de novo, eu desconhecia, da força do ano que se iniciava o mercado imobiliário, mas eu queria colher de você, Fábio, gentilmente, quais são as perspectivas, aí já entrando, então a gente veio do macro, olhou o mercado imobiliário, que você colocou muito bem, com novidades, e agora a gente vai adentrar o período de coronavírus, né? Eu queria que você compartilhasse gentilmente conosco quais são as percepções positivas, porque diagnóstico negativo é só ligar a televisão. A gente vai ver ela sangrando, e a gente corre o risco, eu que moro no nono andar, eu corro o risco de querer cortar a rede ali e me jogar. Mas vamos trazer o copo cheio para a mesa. Eu queria saber, na sua percepção, na percepção da Brain, quais são os pontos positivos relacionados exatamente com esse cenário adverso que a gente vivencia hoje. É inédito, né, Fábio? Do ponto de vista de isolamento social, quarentena, por decreto. Quais são as perspectivas positivas? E aí eu vou te dar liberdade, mas depois, se você quiser, eu tenho 5 ingredientes para a gente trazer à mesa e explorar, relacionados a uma perspectiva, uma análise positiva desse período de pandemia do coronavírus. Veja, o ano vai ser pior do que nós imaginávamos, né? Nós não vamos crescer 25%, o ano vai cair. Então, assim, aquela previsão foi pro buraco. Mas
nós acreditamos que, além dos setores que são claramente ligados a bens de necessidade, sofre muito pouco, né? Basicamente, alimentação, limpeza e saúde, que são segmentos que se mantêm, em alguns casos até crescem. Bens de consumo durável vão cair. Televisão, computador, geladeira, carro, etc. Então eu vou trazer, você falou de Ebraim, que falou de Secov, etc. Vou trazer, a gente compila as diferentes entidades, mesmo quando nós não fazemos os dados, nós temos acesso, porque somos parceiros. Na média, o mercado imobiliário teve uma queda de 65% nas vendas em abril. 65%. Nossa, que tragédia! Tal. O mercado de automóveis, a queda foi de 85%. Nós não temos ainda os números de televisores, computadores, etc. Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: você pode ficar sem trocar de carro. E a pessoa também pode ficar sem trocar de imóvel. Mas existe uma coisa que no carro não tem, no imóvel tem, que é a necessidade do primeiro imóvel. Ou a necessidade da primeira troca de imóvel. Porque você pode postergar 1, 2, 3 anos e andar de Uber, ou de ônibus, ou de metrô. Mas se você está casando, e nós temos 1.100.000 casamentos por ano no Brasil, você vai falar o seguinte: amor, vamos morar na casa do meu pai ou da tua sogra? Não, como é que é? Às vezes vai acontecer, porque alguma família, eventualmente, infelizmente, pode os dois perderem emprego e não querem postergar casamento. E aí, vamos ficar aqui 6 meses na casa do meu pai ou do meu sogro, e daí a gente se recupera, tal. Mas isso é eventualidade. É na hipótese dos dois ficarem mal de renda. Porque o normal de uma pessoa que vai se casar é morar num primeiro imóvel. Ah, mas ela pode morar de locação, é verdade, mas aquele imóvel tem que estar ocupado. E se um imóvel está alocado, de qualquer maneira, movimenta o mercado imobiliário. É um novo lar. Nós temos 300 mil divórcios por ano no Brasil. E daí tem famílias que vão falar, mas eu garanto que, embora não exista uma pesquisa, eu tenho certeza que é minoria, Diego. Fale assim, os dois querem se separar. O meu ex-bem, vamos ficar junto aqui, cada um no seu quarto, dividindo a cozinha. Eu uso de manhã, você usa à noite, para até o momento que a gente possa se separar. É improvável acontecer isso, né, Diego? É improvável. Então, a pessoa está se separando, ela precisa, no mínimo, um vai ter que sair do imóvel. Movimento ao mercado imobiliário. As pessoas têm filhos. Às vezes elas levam sorte ou azar, dependendo do ângulo. E tem gêmeos ou trigêmeos. Um amigo meu teve gêmeos ano passado, teve que trocar de carro. E agora está precisando trocar de casa, porque ficou pequeno, né? As crianças começaram a crescer e ficou pequeno. Ou seja, existe uma quantidade muito grande de necessidade do imóvel que faz com que o mercado tenha um patamar mínimo. Que, eventualmente, no olho do furacão, você até posterga 2, 3 meses para ver se o furacão sai um pouquinho da tua direção. Mas que você não tem como postergar 2 anos, 3 anos. Então, nós acreditamos que o mercado imobiliário de primeiro imóvel, de primeira residência ou de primeiro upgrade é mais resiliente do que outros segmentos econômicos. E quero agregar a isso, Diego, uma outra coisa muito importante que você falou logo no início, antes da gente começar a bater o papo, na apresentação, que imóvel, e isso está contido no objetivo, né? Imóvel moeda forte, que é o mercado imóvel, o imóvel é um ativo também. O brasileiro tem receio de deixar 100% do seu patrimônio líquido. Ah, mas às vezes é ganhar mais, não deixa. E eu costumo brincar o seguinte: nunca conheci um milionário ou bilionário, e eu conheço algumas centenas de milionários e pelo menos uma dezena de bilionários que não tivesse imóveis como investimento. Eu conheço muitos milionários que não colocam R$1 na bolsa, mas não conheço nenhum milionário que não coloca dinheiro em imóveis. Nenhum. Ou seja, isso é feito há séculos. Quem tem dinheiro investe em imóveis. E neste momento, onde há uma flutuação muito grande em outros investimentos que também dão boas rentabilidades, notadamente o mais famoso é a Bolsa, mas existem outros, a gente tende a ir para imóvel. E se nós entendermos que a taxa de juros não é simplesmente a menor da história, como ela tem tendência de baixa, o Banco Central já sinalizou a possibilidade de reduzir mais 0,5% ou 0,75% em junho, aonde as pessoas vão ganhar dinheiro.
Muitas pessoas perderam dinheiro, Diego, infelizmente. Mas muitas têm muito dinheiro e não tem onde colocar. Porque não tem mais onde ganhar dinheiro. Portanto, há uma tendência clara em aumentar a demanda por imóveis de investimento. E, neste caso, no interior, o imóvel típico de investimento chama-se lote. Fábio, impressionante. Parece que a gente estava tendo aqui uma conexão mental, porque algumas das situações eu vou reforçá-las, tá? Vou pedir licença para reforçá-las. A questão do déficit habitacional, que você trouxe números, né? Como ele é peculiar, sendo um agente de captação e trabalho, estruturação de dados relacionados ao déficit habitacional. Então, você citou números que eu nunca teria acesso, do número de divórcios, são situações aí que complementam a necessidade de uma nova moradia. Mas, assim, de uma maneira macro, vou colocar a minha experiência. Eu comecei na Gafisa lá em 2007, final de 2007, um ano muito virtuoso e tal. Nossa. E aí a Gafisa, assim como outras empresas, estava olhando baixa renda, né? Era a menina, a vedete dos olhos. Por que era a vedete dos olhos e continua sendo a vedete dos olhos? Porque essa história de déficit habitacional, Fábio, você me corrija se eu estiver errado, mas ela é historicamente um exercício de enxugar gelo. Sem Porque dúvida. desde que eu me conheço por gente... ele nunca cai. Desde que eu me conheço por gente no mercado imobiliário, que eu acompanho com um pouco mais de critério, então, portanto, há mais ou menos 15 anos, eu vejo MRV, Direcional, Tenda, Pacaembu, mas jorrar unidade no mercado, e a gente vê esse número sempre mais ou menos ali, que vai oscilar entre 6 e 10 milhões de unidades habitacionais. Então, ela não parece que é enxugar gelo, porque tem vários fatores correlacionados, como você trouxe, novos, que eu nunca tinha me atentado, mas que são reais em relação ao déficit. Se a gente for olhar, você citou também, por isso que eu falei que a gente teve não foi nem uma empatia, foi uma telepatia, a questão dos juros baixos, né? 3%, menor valor da série histórica da Selic, com tendência de baixa. Mas eu só vou continuar falando se tiver coração, Fábio. Eu estava vindo uma enxurrada de coração com você. Eu sei que você é mais galã, você mora em Curitiba, uma cidade deliciosa. Não, mas eu quero coração. Senão eu não vou continuar falando. Mas eu sei que você tem força para o Instagram, então manda coração aí, pessoal. Mas olha só, a questão dos juros, Fábio, você sabe dois fatores muito importantes na nossa indústria do mercado imobiliário. Primeiro, o construtor e o incorporador precisa de acesso a crédito com custo adequado, porque é um negócio de capital intensivo, bem de entrega futura, o cara vai ter exposição de caixa. Então, assim, com exceção de alguns raros incorporadores ali que têm capacidade de caixa para bancar uma implantação de empreendimento, é fundamental essa informação para o mercado. Além disso, o cliente final, o Brasil não tem cultura de poupança. Eu vi assim, mas muito zapeado. Eu quero terminar de assistir uma aula que vocês da Brain convocaram, um professor lá para falar da parte de finanças, de investimentos. Ele estava falando hoje. Nós fizemos uma que foi com o Jorge Prado, que é instrutor nosso. Ele é agente autônomo da XP, ele já tem o 6º maior escritório do Brasil da XP, como agente autônomo. São competentíssimos nisso aí, já estão em quase 1 bi captados. E hoje nós temos outra, que daí hoje nós vamos pensar mais no cenário pandemia. Hoje é com o Rodrigo Bussabi. Vou aproveitar aqui o gancho e vou falar, né? Entrem no nosso canal do YouTube, eBrain EAD, eBrain, Brain de cérebro, né? eBrain EAD, e nós teremos hoje uma aula ao vivo com o Rodrigo Bussabi para justamente ajudar os funcionários, em especial, dos nossos parceiros, nossos clientes. Como é que você pode ganhar dinheiro durante a pandemia ou como é que você pode economizar dinheiro? Porque em alguns casos a gente precisa economizar, em alguns outros casos a gente pode aplicar. Então hoje a gente vai também avançar nesse sentido aí, justamente porque o pessoal pediu mais, Diego. Justo, mas eu gostei muito, vou terminar de assistir, eu não terminei. Eu confidenciei que eu não terminei de assistir a aula do Jorge, mas ele falava disso, que o brasileiro investe mal,
investe, 88% do brasileiro investe em caderneta de poupança, que não está rentabilizando nem acima de inflação, não está nem corrigindo monetariamente seu capital. Então, assim, você tem um universo ali de educação financeira para explorar, o Jorge está muito bem pontuado, parabéns pela iniciativa aí, acompanhe sim a eBrain, EAD eBrain no YouTube, porque tem muito conteúdo, aliás, parabéns, Fábio, sem demagogia, porque vocês aí, talvez por força do nicho que vocês atuam de prestação de serviço, já entenderam a relevância dessa questão do marketing de conteúdo, né, de oferecer conteúdo realmente de valor para a audiência que vocês querem interagir, e vocês já têm canais aí mais consagrados, com muito material riquíssimo, então vale muito a pena. Você está fazendo live para todo lado, então vale muito a pena acompanhar. Mas retomando, Fábio, a questão aqui do déficit habitacional e relacionado também aos juros. Déficit habitacional é histórico, estamos enxugando o gelo. Questão dos juros, o menor com tendência de queda até o final do ano. E isso, Fábio, que você colocou aí bem, talvez em outras palavras, quando a gente vai fazer uma aplicação, tem uma poupança, não a caderneta, tem uma poupança, um delta positivo de economia aqui, eu quero fazer um investimento. Aí eu vou para o mercado financeiro hoje, né? Não vamos nem entrar no mercado de ações, vamos falar no mercado financeiro, fazer uma aplicação financeira lá com a minha instituição financeira, meu banco. Ele não está rentabilizando o suficiente, Fábio. Ele está muito aquém por conta dos juros. Ele é um subproduto. Ele, na verdade, né, ele ganha dinheiro, ele perde dinheiro em termos reais hoje no ano, né? Porque se você imaginar 3% menos 15% de imposto de renda, que é o imposto básico aí que você vai pagar numa aplicação, nós vamos ter 2,7 mais ou menos, 2,65, 2,5 para uma inflação estimada de 2,7 esse ano, 2,8. Ou seja, em termos reais, você está perdendo poder de compra, né? É claro que nem todo mundo, Diego, tem dinheiro para poder comprar um imóvel, um lote, ou um apartamento, ou uma sala comercial. Mas você daí tem duas maneiras de aplicar no mercado imobiliário. Ou você aplica via fundos imobiliários. Nós fizemos uma pesquisa com 800 aplicadores de fundos imobiliários. Eu vou divulgar para um grupo de fundos hoje. É uma reunião fechada, mas daqui a uma semana, mais ou menos, isso deve estar entrando no nosso canal do YouTube. Fizemos em março, tínhamos feito com 900 aplicadores de fundos imobiliários, e daí agora a gente fez com 800, para ver se mudou alguma coisa. Tirando fundos de shopping center e um pouco de hotel, e que houve uma saída grande, o entendimento de quem aplica nesse segmento é muito positivo. Até porque ele perdeu menos do que a Bolsa, continua distribuindo recursos, com exceção de shopping center e hotéis. Logística, fundos de fundos, etc., continuam muito bem e remunerando bem os seus cotistas. Então, eu acho que fundos é bom para qualquer pessoa, mas em especial para quem tem uma quantidade menor de capital. Seria a maneira de você ter a poupança, né? Aquilo que antigamente, quem tinha pouco capital, aplicava em poupança. Hoje, quem tem pouco capital pode aplicar em títulos públicos, mas que estão flutuando razoavelmente, porque nós temos muitos tipos de títulos, e como o cenário está mudando muito macroeconômico, eles são atrelados, às vezes, a índices de preços ou atrelados a outros fatores que podem fazer com que tenha uma variação grande. E a poupança, eu acho que para quem está começando hoje, é fundos imobiliários. Mas para quem já tem um pouco mais de capital e já está mais desenvolvido no mercado, a compra do imóvel próprio, ele te traz vantagens, né? Embora você não dilua em vários pequenos fundos ou vários pequenos imóveis a tua cota, você tem outras vantagens. Onde eu acho que a mais importante delas é que, no fundo, você vai ter a rentabilidade média boa, tal. Mas quando você compra um imóvel, e esse é um dos motivos que eu falei que os milionários sempre compram imóveis, Diego, de tempos em tempos, o país ou aquela localidade passa por um crescimento econômico, macroeconômico, por um boom, que possibilita um super aumento de preço até a próxima estabilidade. E aquele é o momento de renovar a carteira. Vendendo aquele imóvel que você comprou por 1, por 2 ou 3. Então, quem investe corretamente em mercado imobiliário não pode pensar só na remuneração média mensal. Ele tem que pensar no aumento. Agora há pouco, eu vou falar de um pessoal. Quando eu
casei, eu fui morar no imóvel que a minha esposa morava sozinha. Ela fazia 1 ano que ela tinha comprado esse imóvel e nós vendemos ele e nos mudamos para esse apartamento aqui, que eu moro há 10 anos, 1 ano depois. Então ela ficou 2 anos com o imóvel. Faz 10 anos que eu estou aqui, então ela comprou há 12 anos atrás. Ela comprou por 120 mil e nós vendemos em 2 anos depois por 260 mil. Mais de 100% de aumento em 2 anos. Isso acontece todo ano? Não. Isso acontece entre os ciclos. Mas é aí que o cara que investe no mercado imobiliário de longo prazo ganha dinheiro. Imagine quem tem capital para fazer a sua carteira e quando você passa de um boom para outro, que acontece entre 10 e 15 anos, a cada 10, 15 anos o Brasil dá um pequeno boom, depois a gente dá uma sentada. Infelizmente a gente não consegue ter vários anos muito bons, mas a gente consegue dar um boom. Esse aumento é muito expressivo. Então aí é que você consegue dar o pulo do gato e ganhar muito dinheiro. Fábio, você está muito assertivo. Se a gente tivesse planejado uma pauta aí, um roteiro, a gente não ia estar tão afinado. E eu quero pegar vários ganchos do que você falou, só para ilustrar. E para ser muito justo, você está sendo hoje a primeira live da agenda oficial da Maratona Imóvel Mais da Forte. De novo, a gente não poderia começar melhor. Olha quanta informação você está trazendo aí para embasar essa nossa interpretação do mercado imobiliário e do imóvel como ativo, inclusive para investimento. Uma excelente opção hoje, frente à volatilidade de outros mercados que você citou. Mas eu vou citar, para ser muito justo, 2 outras lives que eu fiz nesse período preparatório para a Maratona Imóvel Mais da Forte, de 2 pessoas extraordinárias. Foram lives ali de uma grande repercussão positiva. Uma foi o Vanderlei Nogueira, que é um sócio proprietário de uma rede de hotéis, que tem uma unidade maravilhosa em Boituva. Ele comprou 8 lotes da Guerini Planejamentos. Eu preciso trazer isso para o público. Você deu um exemplo aí prático do seu investimento específico, mas eu vou trazer o que o Vanderlei trouxe de maneira espontânea. Não combinei com ele em nenhum momento, nem sabia desses números dele. O Vanderlei me disse o seguinte: ele comprou um imóvel da Guerini Planejamentos, um lote à beira da Castelo Branco de 1.000 metros quadrados em 2015 por R$80 mil. E até confidenciou que pagou em algumas parcelinhas ali sem juros. R$80 mil em 2015. Hoje, Fábio, para jogar fora, então com bastante conservadorismo, é um imóvel de R$500 mil. Então, em 5 anos, ele multiplicou por 6,25 o capital dele. E eu fiz a conta linearizada, equivalente de rentabilidade mensal, de 3,1%. E aí você pode colocar ao mês. Onde é que você acha 5 anos com ativo real, faça sol, faça chuva, evento macroeconômico, tal, o imóvel está lá, ninguém vai levar nas costas. E pergunta se ele vende por 500. Não vende. Eu tenho casos recentes de R$600 mil que não deram negócio. Aí na segunda live, eu já estava super satisfeito com essa do Vanderlei. Na segunda live, o Alexandre Betti, que é um investidor, um cliente da Guerini, investidor imobiliário, parceiro lá da cidade de Boituva, também confidenciou um investimento que eu também não tinha a menor ideia. De novo, de maneira espontânea, de um terreno que ele comprou da Guerini. Ele não explicou exatamente quando, mas eu desconfio por causa do produto, chama Acácias. Ele comprou lote de 600 metros e 5 meses depois, ele recebeu uma proposta de venda pelo dobro do valor, Fábio. Eu fiz essa conta linearizada, dá 14,87% ao mês. Então, assim, o que você quer dizer quando... E eu falo isso, aliás, quando eu regravei a minha primeira videoaula, que foi ao ar hoje, disponível às 8 horas da manhã para quem está participando da maratona, eu acabei tirando essa frase, que pena, mas eu falava na primeira gravação, pessoal, eu desafio vocês a me apresentarem uma pessoa com bastante patrimônio, seja lá qual for o critério, não vou entrar no mérito de falar, tem que ter mais de 1 milhão, 10, 15, 20, que não investe em imóvel. Quantas vezes você falou isso? Eu conheço vários e vou entrevistar um hoje à noite chamado Paulo Roberto Guerini, que me lisonjeia aqui, só de estar participando dessa live, me mandou, olha a humildade desse homem, Fábio, ele mandou um áudio hoje cedo, desejando que essa live tivesse a presença do Espírito Santo de Deus. Amém! Esse é o sócio fundador da Guerini Planejamentos, que começou num terreninho, Fábio, anota aí, todos vocês estão assistindo, que são céticos em relação ao imóvel. Ele começou num terreninho de 10 por 25, emprestado do pai, junto com o capital, e foi trabalhar, Fábio, num sábado, junto com o irmão mais velho, ele como pedreiro, mas já estudante de engenharia, e o irmão mais velho como ajudante de pedreiro, e assentaram 3.500 tijolos com os próprios punhos num sábado,
para fazer o primeiro investimento, que foi a casa do Paulo lá. Então perceba a força do imóvel. Muita gente me questiona com ceticismo e fala assim, mas Diego, me mostra um cara que se fez com imóvel. É hoje à noite. Diego, aproveitar e falar uma outra coisa que você está falando, do imóvel que veio o gancho. Existem vários estudos, em especial lá da Universidade de Oxford, na Inglaterra, Universidade de 1000 anos quase, que mostram o seguinte: pessoas que têm imóvel próprio são mais conservadoras. E isto faz elas conseguirem ir para frente. Pelo seguinte, porque quando você se torna conservador, você passa a fazer mais análise. E aí você luta mais. Então, as pessoas que não têm imóvel próprio por opção, não estou falando de quem não tem por necessidade, quem não tem imóvel próprio por opção, é menos ligada à cidade onde ela mora, é menos conectada às pessoas daquele local e tende a perder mais coisas. Então, o conservadorismo aqui não é, o cara então tem medo de fazer as coisas. Não é este sentido do conservadorismo. É o conservadorismo no sentido de dar valor e criar conexões fortes e que permanecem. E são justamente as conexões que permitem às pessoas criar negócios de longo prazo. Então, emocionalmente, a maneira pela criar mais conexões de longo prazo, perseverando mais na sua vida. Então, este é um outro valor que o imóvel próprio traz, que as pessoas, em geral, não conhecem. Isso é fantástico, é fabuloso. Eu fiz uma live recente com parceiros de vendas, Fábio, em que eu usei a mesma tese, mas provavelmente com outras palavras. Eu disse o seguinte, olha como está afinado. Eu falei, pessoal, qual é o grande pênalti do investimento em imóvel na linguagem popular? É a liquidez. Né? Todo mundo fala, mas você vai investir em imóvel, você não vai ter a liquidez, para você ter liquidez. E aí eu fiz coro com o que você está me dizendo agora com muito mais propriedade, citando até um estudo de Oxford, que eu falei assim, mas a liquidez é um disciplinador. O fato de você lidar com um ativo de alto valor agregado, que vai exigir inúmeras horas. Porque pensa o seguinte, Fábio, muita gente que está nos assistindo aqui acha que falar de investimento imóvel é coisa de outro planeta. Fala assim, mas pelo amor de Deus, eu não estou nem pagando as minhas contas nesse cenário de crise. Como é que eu vou falar de investimento imóvel? Isso não é para mim. Aí eu faço a seguinte provocação, Fábio. Talvez eles não saibam, ou já tenham percebido agora no seio dessa maratona, que eles ou já investiram, ou muito provavelmente vão investir em imóvel. Sem dúvida. E provavelmente, principalmente para quem não tem capital para fazer isso com uma estratégia deliberada, vai ser o principal investimento da vida. Da vida. Sabe? Da vida. Vai custar inúmeras horas de trabalho, de distanciamento das pessoas que você ama. Porque tem uma pesquisa recente, né? Vocês que são especialistas em pesquisa, tem uma pesquisa recente da rede LinkedIn. Eles pesquisaram lá um grande número, né? Um universo muito grande de pessoas de 25 a 33 anos, então um público absolutamente jovem. Sabe que essa pesquisa aponta para 67% dos entrevistados como grande sonho de conquista, de consumo? É o imóvel. Imóvel, não há dúvida, né? Muito se vende a ideia de passar a viver de locação, mas isso é válido para jovens em megacidades. Porque os jovens em megacidades estão casando muito tarde, quase sempre depois dos 30 anos, e daí tendo filho depois dos 35, muitas vezes. Então, o tempo de incerteza da vida, não uma incerteza negativa, mas da incerteza de que se ele vai seguir pelo caminho A, B, C ou D, torna-se muito longo. E como ele se torna muito longo, as pessoas postergam muito. Mas existe uma coisa que esse negócio, as pessoas falam, mas eu quero morar 6 meses num lugar, 6 meses em outro. Tem um negócio que muda tudo, chama-se filho, Diego. Tenha filho e pense em mudar de escola a cada 6 meses ou uma vez por ano. Não tem como, é improvável. Então só fala isso, nunca teve filho e não pensa como é que é ter filho. Não tem como, né? Então é uma cabeça muito cosmopolita de quem está pensando mais em Londres ou Nova York do que em Boituva ou Sorocaba ou Curitiba, né? Isso é uma realidade para uma camada social pequena de um nicho em São Paulo. Mas é isso, uma camada social pequena que é um nicho em São Paulo, minúscula no Rio de Janeiro, minúscula em Curitiba,
e praticamente inexistente em Sorocaba e sequer imaginária em Boituva. Então, a gente acha que o sonho continuará sendo ter o imóvel próprio para a esmagadora maioria das pessoas, na esmagadora maioria das cidades brasileiras e do mundo. Fábio, infelizmente, com muito pesar no coração, a gente está indo para os nossos 5 minutos finais aqui, que a plataforma Instagram nos disponibiliza. Eu acho que tem mais uns 10 tópicos aqui, cada um dava uma live. Então, assim, antes de mais nada, eu agradeço de coração, porque eu sei da sua agenda tomada. Saiba que eu sou curitiboca de coração, torço demais. Mas eu queria encerrar, Fábio, na sua percepção, e aí fazendo uso, sim, de toda a sua bagagem, que ficou clara e nítida para todos que estão nos acompanhando, que você encerrasse com a seguinte frase, Fábio: investir em imóvel 3 pontinhos, eu passo a palavra para você de novo, com toda a gratidão que cabe no meu coração pela sua generosidade, por ter aceito esse convite de contribuir de maneira exemplar aí, imensurável, para essa semana de conteúdo. Então, investir em imóvel, na sua concepção, Fábio, cara de muito conhecimento, muita bagagem, Investir em imóvel é uma realização de vida para todo mundo que quer o seu próprio imóvel. Isso já é um investimento por si. Para a maior parte da população, é o maior investimento da vida dele. E, portanto, é a realização própria da vida. E para quem tem um pouco mais de capital, é a possibilidade de você fazer a sua verdadeira poupança, que hoje ganha de longe da inflação e com a chance muito grande de ganhar muito dinheiro nos ciclos econômicos do Brasil. Fantástico. Quero agradecer também profundamente, Diego, a oportunidade e a honra de ter sido aqui quem está abrindo esse processo. Volto a falar, você falou, é uma história de vida fantástica. Que bom que vocês têm uma live hoje com o seu Paulo, para que ele possa contar essa história de vida. Eu já vi o livro, nós temos o livro lá na Brain. É uma história maravilhosa, agradeço e espero muito sucesso nas próximas. Fábio, eu fico aqui super à disposição também, sempre que possível, de maneira recíproca, poder continuar. Tão produtiva essa live, que infelizmente talvez nessa semana, por estar corrida, com a agenda já tomada, a gente talvez não consiga encaixar alguma outra, mas se você tiver predisposição e generosidade aí, eu vou ficar muito feliz de repente a gente fazer uma próxima live, aproveitar outros tópicos. Eu acho que a audiência que está começando a nos acompanhar, que é uma audiência qualitativa, que tem interesse de entender realmente sobre o mercado imobiliário, sobre investimento em imóvel, precisa beber dessa fonte, que é uma fonte exclusiva. Brasil. Eu vou reputar de novo a Brain, acompanhe a Brain EAD no YouTube, provavelmente a maior, o Fábio falou aí, e com toda a humildade que lhe é peculiar, eu tenho certeza que eu posso replicar com tranquilidade, é a empresa mais representativa do ponto de vista de inteligência estratégica do Brasil. Então foi uma honra, um grande prazer recebê-lo, a gente não poderia ter começado de maneira melhor essa semana, humildemente, que a gente oferece para os nossos parceiros, para quem mostrou interesse, de conteúdo. A gente quer entregar conteúdo de valor de maneira gratuita, online, que é até um outro desdobramento positivo, um subproduto desse cenário de isolamento social. Se não fosse essa pandemia, Fábio, a gente não faria essa live. Provavelmente eu ia ter o maior prazer do mundo de tomar um café em Curitiba, ou você via Boituva. Mas nós ainda vamos, porque já temos mais de 110 testes de vacina no mundo. Nós temos já 11 em estágio 1 e 3 em estágio 2. São 3 estágios do desenvolvimento de vacina. Antes da pesquisa, efetivamente, é muito provável que até o final do ano nós tenhamos uma vacina pronta para, em 2021, no primeiro trimestre, já colocarmos ela em escala no mercado. Então, logo, logo a gente vai estar junto aí. Obrigadão, viu, Diego? Show de bola. Fábio, muito obrigado. Mas eu só vou encerrar aqui com o pessoal. Vocês têm 50 segundos para encher essa tela de coração. Se vocês não cobrirem o Fábio de coração, a gente não vai encerrar aqui. Brincadeiras à parte, obrigado por todos que nos acompanharam. Obrigado pelo interesse, pela participação, pelo envolvimento efetivo. E, Fábio, de novo, meu muito obrigado, minha gratidão. E aqui, humildemente,
a recíproca, sempre que você precisar trocar alguma ideia, quiser falar de algum assunto aí, temos vários cenários reais da Green Planejamento que questionam alguns dados de mercado. Acho que vale a pena, de repente, a gente explorar numa